A grande questão que vamos colocar agora é sobre a autonomia política de governação, né? Nós sabemos que o país está à espera das autarquias, já vai há algum tempo, não é? Já vai pelo menos desde 2017, estamos à espera das autarquias. A expectativa em princípio era que tivéssemos elas antes das eleições de agosto do corrente ano, mas tudo indica que não, vamos ter que esperar as autarquias para depois das eleições gerais. A nível local, Adérito, na sua perspectiva, nosso amigo, como é que acha, qual é que seria o impacto de facto do AMBO ser gerido por um governo local, localmente eleito? E na sua perspectiva, qual é que seria o timing certo para que se pudesse institucionalizar as autarquias a nível do país? Começo por esta última parte. Qual seria o momento certo? Eu penso que o momento certo para a institucionalização das autarquias no país podia ser inclusive agora, desde que os municípios, ali onde pretendemos criar as autarquias, tivessem uma estrutura que desse garantia, na verdade, de que a institucionalização do poder local fosse, na verdade, responder com aquilo que é o desafio que se impõe e da visão que se tem de que o governo local há de trazer maiores possibilidades da resolução dos problemas dos cidadãos, e deste ponto de vista concordamos, e foram dados passos significativos de um conjunto considerável de leis. Estão agora a faltar duas, salvo erro, as mais importantes. Quer dizer que um passo gigantesco foi dado neste sentido, porque não interessa institucionalizar as autarquias hoje e amanhã de manhã ao despertarmos ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe para onde ir. É oportuno, na verdade, porém o MPLA entende que deve-se caminhar, deve-se desenvolver um trabalho de casa, um trabalho de base que permita, na verdade, a institucionalização das autarquias e tocarmos para frente e não buscarmos outras realidades que começaram com a institucionalização das autarquias e pararam porque não sabem o passo seguinte, não sabem que passo dar logo a seguir. Portanto, o MPLA tranquiliza de que passos significativos foram dados e pela Assembleia Nacional, porque é o poder legislativo, e estão a faltar agora um número ínfimo, um número mais pequeno, tendo em conta o número de leis que já foram aprovadas do pacote legislativo autárquico, e então temos a certeza de que a qualquer momento vai surgir o poder autárquico, e o mais importante é, na verdade, a criação de condições, sobretudo aquelas que permitam a atração de recursos humanos qualificados para estes municípios, para que amanhã possam dar suporte e vida ao poder local. Em termos de direito, o amigo Adel está a dizer que a general dos municípios nesse momento ainda não tem condições para ter uma autarquia, é isso, não é? Em relação à questão da autarquia, é bastante discutível, porque vários modelos foram trazidos à discussão, sobretudo no autofinanciamento de uma autarquia. Quantos municípios da província do Ambo ou do país estão em condições de se autofinanciarem? E então é nessa perspectiva que temos que olhar. Na nossa província, se dissermos que o município do Ambo está em condições de se autofinanciar, os demais municípios, de onde é que virá? Do governo central virá na mesma proporção os valores para se autofinanciar. Portanto, a autarquia vai pesar bastante também no bolso do munícipe, do cidadão. A autarquia, depois de constituída, vai ter que criar taxas e emolumentos por tudo e mais alguma coisa para que consiga se autofinanciar. Hoje podemos estar todos aqui animados e pronto, na corrida para institucionalizar as autarquias. Amanhã alguém há de dizer para me retirem a autarquia porque está a apertar muito com o meu bolso enquanto cidadão, enquanto munícipe, porque por tudo e por nada eu devo comparticipar. E que no modelo que temos hoje, muitas vezes o governo, o executivo, qual é o português? O executivo subvenciona. E então há um trabalho em curso e as autarquias hão de surgir no momento oportuno. Está aqui a camarada secretária Navita, que é deputada da Assembleia Nacional. Eu titubeei em relação ao número de leis aprovadas do pacote legislativo autárquico. Sei que são 10, das 10, salvo erro, 8 estão aprovadas, estão a faltar 2. No entanto, estamos no bom caminho e tarde ou cedo as autarquias serão uma realidade.
Navita, parece também nós ouvimos um pronunciamento do presidente João Lourenço em Cabo Verde, não é? Parece que as autarquias só não foram ainda externalizadas porque a Assembleia Nacional e vós, deputados, não é? Parece que não foram tão céleres e tão competentes para aprovar as leis que permitissem essa institucionalização. O que ele tem a dizer? Por que os deputados realmente em 4, 5 anos não conseguem aprovar as leis para que isso aconteça, número 1. E número 2, se concorda com o caríssimo Mader de que os municípios precisam de condições humanas e financeiras e autonomia financeira, e enquanto isso temos que esperar que esses municípios se constituam com autonomia financeira e recursos humanos para serem autarquias. O que é que lhe parece essas duas questões? Bom, vocês me perdoem. Dizer primeiro que a questão das autarquias para a UNITA é uma questão estruturante e de reforma do Estado, porque as autarquias não são nada do que as pessoas querem pôr na cabeça das pessoas. As autarquias permitem que primeiro haja maior interação, maior participação dos cidadãos na gestão da sua comunidade. E se o adérito tem a certeza que vocês nomeiam administradores para os municípios, então os administradores estão lá a fazer o quê? A diferença do administrador e o autarca é só que o administrador é nomeado pelo partido que governa e o autarca vai ser eleito pelas pessoas. Ok? Portanto, lá nos municípios do Ambo há pessoas. No município do Ambo há instituições. Nos municípios do Ambo há outras questões que as administrações não estão lá, as autarquias não podem lá estar constituídas. Por quê? A diferença, o que nós temos que incutir na cabeça das pessoas é que os autarcas vão ser eleitos pelos munícipes, em vez de um governador impor um administrador, com que o povo não vai, ok? É o que está a acontecer, essa é a diferença. E também, a questão da institucionalização das autarquias não retira o papel tutelar do Estado enquanto gestor da coisa pública. O petróleo é de todos os municípios de Angola e vai ser gerido como? Do ponto de vista orçamental, e a discriminação para aqueles municípios que ainda não têm muita capacidade deve ser positiva, de receberem um bocadinho mais do que aqueles que têm um bocadinho mais de estrutura. Esta é a única diferença. E também, quando se institucionalizam as autarquias, há a questão dos fundos de solidariedade, porque há municípios mais desenvolvidos, há os municípios menos desenvolvidos, mas a questão fundamental das autarquias é exatamente a descentralização do poder administrativo e político, que com este modelo que existe agora, é por isso que vemos governadores a terem que distribuir semente, porque não há descentralização, querem fazer tudo, são omniscientes, omnipotentes. Vemos um presidente da República que concentrou tudo. Não há descentralização, e quando não há descentralização, não há desenvolvimento. Quando não há desenvolvimento, é o que estamos a ver: aumento da pobreza, desgraça dos cidadãos. Portanto, eu não concordo com essa teoria. Também não vale a pena acusarem os deputados que não aprovaram leis, não é verdade isso. O pacote legislativo fundamental para institucionalizar autarquias em Angola está completo. Não há vontade política do presidente João Lourenço, que prometeu que iria realizar as autarquias em depois das eleições, 2018, depois de 2020, agora já pensa que é depois de 2022. E por quê? Ninguém quer largar assim o poder econômico, administrativo, como deve ser. Portanto, a independência da gestão administrativa e financeira dos municípios, a criação de impostos, de taxas e outras que se podem criar nos municípios, não pode ser um empecilho de se realizar autarquias. Porque as taxas, os impostos vão ser concertados nas assembleias com o povo. Não é isto de que nós, por exemplo, no Ambo temos prioridades, o executivo acha que as minhas prioridades são essas. Com as autarquias, um autarca vai perguntar se a comunidade quer o hospital, ou quer a escola, ou quer o campo de futebol, ou quer o cemitério.
Então, esta simbiose de partilha das vontades com os governados e governantes é o verdadeiro fundamento das autarquias. Portanto, eu penso que aqui não pode haver voltas, tem que haver descentralização do poder. E é nossa vontade que as autarquias tenham lugar no país. Ok, antes de colocarmos uma questão, vamos dar só uma pequena resposta aí ao Adérito. A deputada, por causa da deputada, diz que não é preguiça dos deputados em aprovar leis, parece haver falta de vontade política. O MPLA é da mesma opinião, Adérito? Há uma questão, antes de ir para a resposta direta, é que quando um filho diz ao pai que quer contrair matrimônio, quer ganhar independência e sair de casa, o pai pode tomar a decisão de que não é o momento certo. O que é que adianta te dar independência agora, vais constituir família, na hora de tomar as refeições tem de voltar para a minha casa. Não, mantenha-te aqui mais um bocado, vamos trabalhar, vamos criar condições para que tenhas esta autonomia. E, portanto, o MPLA, pelas responsabilidades que tem, o executivo do MPLA, pelas responsabilidades que tem, não vê o mesmo que a oposição vê. Não tem a mesma responsabilidade que a oposição tem. E então, às vezes, determinadas decisões são tomadas nessa perspectiva. Porque o que é que adianta, como dizia, ir para as autarquias hoje, institucionalizá-las em todo o país e no dia seguinte ninguém sabe o que fazer? Não sabem como fazer se administrar. Há uma narrativa que correu que dizia que o MPLA não quer institucionalizar as autarquias agora porque teme perder eleições. Das eleições realizadas em 2017, dos 164 municípios, o MPLA venceu 160 municípios. Para retirar essa narrativa de que é medo de perder municípios. E então é essa responsabilidade, não é só correr para institucionalizar. O problema não é correr. 20 anos depois, aliás, as autarquias estão plasmadas nas nossas constituições desde 75. E as leis têm vindo a ser aprovadas. 20 anos depois da paz, é um bocadinho penoso ouvir de um partido que governa o país entender que as autarquias não vão saber o que fazer. Há trabalho a ser feito, na verdade, e nós elogiamos vós, os nossos dignos representantes na Assembleia Nacional, pelo trabalho que já fizeste. A diferença é que vão ser eleitos pela comunidade, não vão ser impostos. Esta aula já está assimilada. Nós teríamos, nesta altura do campeonato, nós devíamos estar a eleger governadores. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Não é mais o autarca que está nos criar problemas. Vamos chegar lá. É vontade política. Mas o que tudo indica é que para essa legislatura já não conseguimos implementar as autarquias, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Quem sabe um dia eu tenha o privilégio de disputar autarquias com a doutora Navita num desses municípios. Vamos chegar lá. Não, vais mesmo disputar. Exatamente. Vamos chegar lá. A UNITA vai implementar as autarquias em 2023. Vamos chegar lá. Exatamente. Depois de 2022, vamos implementar as autarquias. E vais concorrer comigo. Vamos chegar lá. Exatamente. Muito obrigado a todos e vamos esperar muito brevemente numa aguerríssima competição eleitoral para a cidade do Huambo, uma autarquia entre o amigo Adérito e a amiga Navita, em campanha eleitoral para autarquias do Huambo.